E aí, pessoal, canal Cidadão Mediano, ó nós na área de novo. Se você não for inscrito, por favor, peço, se inscreva, ative o sininho. Se for inscrito, compartilhe, deixe sua opinião no final, é muito importante, nos ajuda. Pessoal, nesse último final de semana eu estava em Tramandaí. Fui com a minha família viajar, relaxar um pouquinho e estava muito bom. Nós saímos aqui de manhã e chegamos por volta do meio-dia. Fomos para a praia, né? Ficamos até umas 3 horas e voltamos para a pousada. Para depois sair novamente, de noitezinha, né? De tardezinha, aliás, para caminhar pela orla, enfim. Acabamos levando a nossa filha no parque de diversões em Imbé, que é ao lado de Tramandaí. Tava muito bom. Eu pus nas redes sociais aí. Só você olhar no canal aí, acompanha, você vai ver. Mas antes dessa digamos, essa segunda saída, eu liguei a televisão e eu botei uma coisa na cabeça assim, eu quero voltar assim na loja, eu quero voltar a assistir televisão. Não ficar só nessa coisa de ficar o tempo todo aqui, ó, vivendo de tela, sabe? Isso cansa muito a mente. Eu quero voltar um pouco assim analógico. Então, eu liguei na Rede Globo, né? Sábado à tarde tinha o Caldeirão com Mion. E para minha surpresa positiva, qual é a temática do programa? O programa está completamente nostálgico, isto é, fazendo uma homenagem à Malhação. Malhação, a maioria do pessoal conhece, mas para quem só ouviu falar, foi um programa infanto-juvenil que ia ao ar de segunda a sexta na Rede Globo, mais ou menos por ali por volta das 5 horas, 5 e meia. E era um programa com uma temática nova porque era uma novela adolescente, voltada para as angústias, os anseios, os medos dos jovens. E na Malhação se tratava de vários temas como drogas, o primeiro amor, gravidez na adolescência, preconceito racial, enfim. E marcou uma geração, inicialmente a minha. Porque o programa iniciou em 1995. E muito bom nesse programa do Mion, que foi ao ar no último sábado desse mês agora de fevereiro. O Mion fez o quiz show e convidou alguns atores de Malhação e dividiu no quiz show em 2 grupos. Malhação Raiz, que tinha o Cláudio Heinrich, a Juliana Knust, o Bruno Gradin e o Leonardo Madeira, que fazia o Broadway. E do outro lado, Malhação 2004, que, digamos assim, talvez tenha sido a temporada individualmente mais marcante. Aquela que tinha Vagabanda, que tinha a Marjorie Stiano, o João Velho, quem mais? O Bruno, o Guilherme Beringer, a Grazi Schmidt, enfim. Então, Malhação é um programa que se caracterizava por revelar muitos atores. Cauã Raymond, enfim, muitos saíram dali. O bacana disso tudo, pessoal, que me vem assim, que eu me envolvi com esse programa, porque assim, ó, eram 2 fases distintas. O Malhação Raiz, ele me remetia à Malhação dos primórdios, isto é, que tinha o Cláudio Heinrich, que tinha o Danton Mello, que tinha a Carolina Dickmann, que tinha a Juliana Martins, enfim. Naquela época eu também assistia muito, né, gente? E me remeteu aquele Cristiano, estudante secundarista com 16 anos, que achava que ia ser jornalista. Muito naquela época, pessoal, da vida, em que você pode ser tudo, porque você tem tempo, você tem juventude, você tem disposição, tem um leque enorme de possibilidades. Você tanto pode ser presidente da República, quanto ser astronauta. Isto teoricamente falando, porque você tem tempo de escolha. E é uma época muito efervescente, os hormônios à flor da pele, de muitas descobertas, de muitas escolhas. E Malhação, ela digamos, nos cativava, nossa geração, justamente por ser uma novelinha, uma das primeiras totalmente voltada para os jovens, na principal televisão do país e da América do Sul. Ainda é, mas naquela época não tinha esse ranço de hoje de política, globosta, artistas não sei do que. Naquela época, os artistas globais tinham status que hoje não tem. Mas quem tem hoje são os influenciadores, os influencers, por exemplo. Mas enfim, era muito bacana, gente, sabe? Eu me lembro que nessa primeira fase da Malhação eu era apaixonadinho, vidrado na Ana Paula Tabalipa, que fazia a Tainá, que namorava o personagem, como é que... Não vou lembrar o nome do personagem, que era Cabeção, não me lembro, eu sei que o nome do ator era Pablo Uranga até. Tinha um cabelo longo, ele tinha um jeito de argentino até, meio parecido com
tenista brasileiro, Fernando Meligeni. Enfim, eu sempre chegava no final da tarde e ia ver Malhação. E era muito bom, gente. E eu fiquei um pouco tocado, porque assim, ó, foram contando suas histórias. Então eu vi ali o Cláudio Heinrich, a Juliana Knust, ainda são. Como é que eu vou te dizer? Cláudio Reich ainda é um homem boa pinta. A Juliana Knust ainda é uma mulher bonita. O Fernando Miranda, o brother, continua simpático. Mas eu achei bacana que assim, ó, todos eles já tem, são 40 a mais. Então todos eles já têm, digamos assim, um pouco de ruga, cabelos brancos, como eu tenho, entendeu? Então foi aquele Queen Show, né, que o muito bem, digamos, conduzido pelo Marcos Mion, falando dos personagens, do histórico de Malhação, e aquilo foi me remetendo àquela época, sabe? Então eu achei bacana, assim, ver aquele pessoal de carne e osso envelhecendo como eu estou envelhecendo, né, gente? E aquilo me cativou, vou dizer pra vocês, tipo quase um... caiu um cisco no meu olho. Teve aquela parte que o Guilherme Berenguer, que é da Malhação de 2004, ele falou da vagabanda, falou da dificuldade quando ele veio do Nordeste, de Recife ou Maceió, veio pra cá fazer teste, ele se emocionou que hoje ele mora nos Estados Unidos, enfim. Passou um filme na cabeça de todo mundo, inclusive na minha. Até porque musicalmente o programa foi muito bacana. Teve a presença do Charlie Brown Jr., por causa que o Charlie Brown Jr. teve duas músicas que durante um bom tempo foram temas de abertura de Malhação. Teve também a Patrícia Marques, que também teve uma música, se não foi abertura, mas foi destaque na Malhação, né? Teve o depoimento da Marjorie este ano, que não pôde estar lá, mas deixou um depoimento emocionante. Eu vou conversar para você, pessoal, eu me identifiquei, sabe por quê? É um pessoal que eu gostava, que eu vi que eles amadureceram, estão, não digo envelhecer, mas estão amadurecidos, são pais, são mães, são casados, são separados, e estão entrando naquela fase da vida, pessoal, que a gente passa a olhar um pouco para trás, porque nós temos muito mais passado do que futuro pela frente, apesar que nós temos muitas coisas para viver ainda, sabe? A própria Ana Paula Tabalípica, da primeira fase, essa que eu falei que eu era fissurado, eu já vi uma entrevista dela por aí, hoje ela é mãe de 3 filhos, se não me engano, contou que passou por depressão, por dificuldades na vida, enfim, é humana. Então eu achei bacana isso, eu ali, me preparando para ir pra praia, minha mulher vestindo minha filha, eu trocando uma ideia com ela, eu vendo aquilo dali, o próprio Marcos Mion, que é um quarentão, se eu não me engano, o Marcos Mion nunca participou de Malhação. Se participou, fez uma participação, porque ele começou do programa Sandy Júnior. Enfim, gente, nostalgia total, né? Uma gurizada, um pessoal que é da minha geração, que está amadurecendo, que, digamos assim, nós temos o desafio de reinventar digamos, essa segunda fase das nossas vidas, das nossas gerações, dos 40 a mais, de vivermos melhor do que vivemos nossos pais, de vivermos melhor ainda do que viveram nossos avós, de nos mantermos ativos, felizes, mas ao mesmo tempo, começa aquela fase que a gente começa a olhar um pouco para trás, para não esquecer o que a gente foi, para que a gente não se perca no que somos hoje. Foi muito bom esse programa, saudosismo legal, muita música, muita risada, muita lágrima. E eu olhei nas redes sociais, não fui só eu, muita gente gostou. Achei bacana me reidentificar com esse pessoal, com esses personagens que fizeram a alegria da nossa geração naquela época, abordando temas alegres, delicados, tristes, conflitantes, enfim. Malhação que hoje não tem mais, cumpriu o seu papel, marcou uma geração, e é muito bom olhar para trás, lembrar as músicas, os personagens, os atores e o passar do tempo, e saber que o tempo passa, nós vivemos e vamos continuar aprendendo cada vez mais, não esquecendo as coisas boas que nós passamos e que outras gerações vão por vir, mas nem por isso devemos esquecer os sonhos que tivemos e que nos fizeram estar aqui neste momento. Então é isso, pessoal. Apenas esse registro aí, se inscreva no canal, segue o baile e até a próxima.